Boa tarde, Brasil! Boa tarde, mundo! Boa tarde, universo! Estamos aqui para essa live maravilhosa que nós torcemos para que agora dê tudo certo. Então, gente, muito obrigada por todos vocês estarem aqui nesse horário super diferente para a gente fazer essa live sobre esse tema maravilhoso e que está bombando porque eu recebi várias perguntas e a gente tem muita coisa para falar. Vamos lá. Eu acho que agora vai dar certo. Então, a primeira coisa, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse da sua relação com esse mundo do narcisismo como psicóloga. E eu vou falar um pouquinho da minha relação também, para a gente já partir para as perguntas. Meu nome é Tendresse Lima, sou psicóloga clínica em Brasília. E estou fazendo atendimentos online, né? Tenho trabalho sou a idealizadora do projeto Mais Livres, que é um projeto que acolhe vítimas de transtorno de personalidade narcisista, né? Que é o que a gente vai estar conversando hoje. Agradecendo já o convite da Ana, que veio de ontem, o dia 1º foi o Dia Internacional da Consciência do Abuso Narcísico. Então, a gente está conversando sobre isso, essa consciência. Eu acho que é um dever da gente levar para a sociedade, a gente conversar sobre esse assunto. Não deixar esse assunto por debaixo do pano, por ter vergonha de ter sido uma vítima, ou por ter vergonha de estar se relacionando com o narcisista e não conseguir sair dessa relação, porque tem muito, essa fala das vítimas é muito recorrente. E quando a gente não fala, a gente não espalha conhecimento. Quando a gente não fala, a gente impede de ter políticas públicas, a gente impede de ter desenvolvimento nas leis para estar auxiliando, né, as vítimas do transtorno de personalidade narcisista. Então, a gente vem hoje aqui, eu estou hoje aqui a convite da Ana, para a gente estar conversando um pouco sobre o transtorno de personalidade narcisista. Já peço para vocês, quem não segue ainda o Mais Livres, segue aí nas redes sociais. O Mais Livres está no Instagram, no YouTube com alguns vídeos e também no Facebook com um grupo privado de apoio. Então, quando vocês passam a seguir, vocês ajudam a gente nessa questão de engajamento para o Instagram, para o YouTube, entregar para o maior número de pessoas. Então, quanto mais vocês entram, mais vocês compartilham, mais vocês comentam, mais aumenta a possibilidade de uma vítima entrar em contato com esse assunto e passar pelo processo da libertação. Ana? O meu mundo. Pronto, agora eu tirei o meu mundo. E Mais Livres. Isso, a pessoa pediu para confirmar. Então é isso mesmo. O grupo Mais Livres no Facebook, perfil Mais Livres no Instagram e também no YouTube. Tô vendo se eu acho meus fones de ouvido aqui, peraí. Perfeito. E a minha relação com o narcisismo é porque, embora eu não goste desse termo, mas ele é muito utilizado, eu sou uma das sobreviventes do narcisismo. Então, tem uma live minha que está no YouTube, Ana com 2 N's, Carolina Rocha, tudo junto. E lá tem uma live que chama Vítima ou Vitimismo, e que vocês vão encontrar a minha história sobre o narcisismo. Então, vão lá e aproveitem para depois assistir essa live, aproveitem o feriado para assistir essa live também. Para quem for assistir a gravação no YouTube, que essa gravação vai para o YouTube, eu vou deixar no card, vou deixar na descrição o link dessa outra live. E temos perguntas. Temos muitas perguntas.
A primeira pergunta, Tendresse, é a seguinte. Qual que é a diferença entre uma pessoa tóxica e uma pessoa narcisista? É um cuidado que a gente precisa ter, né? Essa questão, onde está esse limite do que é tóxico, do que é narcisismo, do que é o psicopata. Tem muito essa dificuldade de estar definindo isso, tá? Primeiro, um diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista, ele tem que ser feito somente por um profissional, tá? E é muito difícil uma pessoa que tem esse transtorno buscar ajuda, buscar um profissional para dar esse diagnóstico a ele. Eu nunca vi, eu desconheço. E também na literatura, até onde eu já fui, eu desconheço de um narcisista querer passar por uma avaliação para saber se ele é realmente, de fato, um narcisista ou não. Geralmente, eles tendem a encobrir isso. Eles não querem que ninguém fique sabendo. Eles querem que o outro é o louco, o outro é o desorganizado, o outro é o exagerado. Nunca ele faz parte desse processo. Nunca ele se responsabiliza. Então, o diagnóstico, ele só pode vir através de um profissional. O que acontece muito? As vítimas, as pessoas que convivem com os narcisistas ou com as pessoas tóxicas ou que convivem com o psicopata, geralmente são essas vítimas que vão procurar ajuda. São essas vítimas que buscam psicólogos, são essas vítimas que buscam os psiquiatras, são essas vítimas que às vezes entram no processo de depressão profunda, tentam suicídio. Então, como fazer essa diferença? Né? É muito diferente quando a gente fala uma família tóxica, um lar tóxico, uma relação tóxica, por exemplo, uma pessoa que faz uso abusivo de álcool e droga, né? Ela vai manter uma relação tóxica dentro dessa família. Vai ser uma família que vai ter problemas ali na comunicação, vai ter problema na troca de afeto, vai ter vários problemas. Quem vai conviver com um alcoolista, com um adicto, quem vai conviver com ele vai sofrer. Vai sofrer tão quanto, porque o adicto ele sofre. O narcisista ele sofre, mas de uma maneira diferente. Não como a gente pensa, ele sofre, mas ele vai sofrer por outras maneiras. O narcisista ele vai sofrer quando algo não tiver do agrado dele, quando ele perder algo. Quando algo atinge ele, porque para o narcisista só existe ele, as sensações dele, o corpo dele, o olhar para ele. Só. Né? Um alcoolista, ele vai ter as emoções dele, né, todas lá, porém, ele no convívio, ele vai ser extremamente disfuncional. Ele vai trazer problema para aquela comunidade que ele convive. Ele vai trazer um adoecimento para as pessoas que convivem. Assim como o adicto. Né? Então, uma relação disfuncional, tanto faz ser tóxico, tanto faz ser narcisista, tanto faz ser o psicopata, quem vai sofrer é a vítima. Aí quando os pacientes chegam para mim, muitos, né, para falar, fulano, minha mãe é narcisista, meu pai é narcisista, eu gosto de usar essa terminologia como um parâmetro. Né, do que você está trazendo como narcisista. Mas o mais importante para mim é o que conviver com essa pessoa narcisista trouxe de consequência para você. Porque quem vai ser trabalhado, quem vai ser ajudado é a vítima. Então, independente de ter sido esse diagnóstico, esse nome, o que a pessoa, o que isso está influenciando na vida dela? O que trouxe de prejuízo para a vida dessa pessoa que conviveu, ou com uma pessoa tóxica, ou com um narcisista, ou com um psicopata. O que é mais importante? Quanto isso afetou você que está vindo aqui buscar ajuda? Né? E quando as pessoas chegam numa necessidade muito grande de querer dar o diagnóstico para outra pessoa que não vai participar da terapia. Uhum. E a gente não pode dar diagnóstico se a pessoa não tiver em processo. Se a pessoa não for o meu paciente.
Então, a gente vai trabalhar com aquilo que a vítima, com quem procura, está trazendo. Claro que, diante da fala dela, vão ter muitas, tanto de comportamento do outro, quanto de sequela na vida dela, que vai levar um indicativo que, sim, essa pessoa que você está trazendo tem todas as características, tem tudo para ser uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista. Mas a gente não pode dizer, essa pessoa tem transtorno de personalidade, porque ela não está ali. Não tem como avaliar pela fala do outro. Né? Eu já tive recente agora. Pessoas me procuram muito no grupo, a pessoa estava precisando de ajuda, meu filho é um narcisista. Quando a gente foi conversar, quem era esse filho? Era uma criança de 10 anos. A gente não dá diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista para uma criança de 10 anos. Uhum. E ela tinha recebido esse diagnóstico de uma pessoa que estava atendendo o filho dela. Nossa! Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Então, o nosso olhar, o que trouxe de consequência para você que está aqui hoje? O que traz para a sua vida? É melhor o caminho mais correto é a gente olhar o que tem de prejuízo, o que eu posso fazer para isso melhorar, do que ficar desgastando uma energia gigante para saber se meu marido é narcisista, para saber se minha mãe é narcisista, para saber se meu chefe... Por que eu falo? Porque eu também já passei por esse processo. Eu sou uma sobrevivente. E eu já passei por esse momento de querer descobrir o que é... E foi assim que eu cheguei nesse tema, né? Que eu não aprendi na faculdade. Eu aprendi depois, já psicóloga, que eu fui atrás do que era isso que estava acontecendo. Então, a gente gasta muito tempo tentando querer saber do outro, mas o que é mais importante nesse processo é quem está procurando ajuda. Não se dá diagnóstico por tabela. A gente não pode falar que meu marido o seu marido é. Às vezes as pessoas querem chegar até aqui, muitas pessoas já chegaram querendo um relatório para eu falar de um outro que ele é um narcisista, só que essa pessoa eu não conheço, nunca veio. E às vezes querem entrar com relatório para ação judicial. Como que eu vou dar um relatório de uma pessoa que eu não avaliei, não conheço, nunca vi? Isso é muito responsabilidade. Só que o desejo que aquela pessoa que está sofrendo chega na dor dela, ela quer isso. Às vezes ela precisa disso. E às vezes ela se decepciona quando eu falo, olha, eu não vou poder dizer que é. Tem características, tem traço, tem tudo que possa levar a ser. Mas escrever lá no relatório, eu não posso. Sim. Jamais. Não apareceu para mim, nunca foi meu paciente. Como que eu vou fazer uma avaliação de uma pessoa que eu nunca vi? Uma avaliação, às vezes, demora um processo de anos. Sim. Um processo de avaliação, às vezes, tem tanta comorbidade que precisa de um tempo aí. Principalmente se estiver na fase do desenvolvimento. Essas mães, né, procuram saber, às vezes, é uma criança que tem transtorno de desafiador opositor, que é um transtorno que as mães têm muita dificuldade de estar lidando com ele, já fala que o filho é um psicopata, já chega com um monte de diagnóstico. E pois eu descobri... de 9 anos. Eu descobri há pouco tempo que tinha esse transtorno do desafiador, né? Porque uma pessoa me trouxe que o filho dela tem esse diagnóstico. E aí eu falei, ele é uma criança. A gente consegue estar dando diagnóstico bem cedo do transtorno opositor desafiador. Mas um transtorno de personalidade, como é o transtorno de personalidade narcisista, não pode. Sim. Esse diagnóstico ele começa a ser avaliado no início, já da juventude, uma juventude assim, nessa fase de transição. Está saindo da adolescência, entrando na juventude, também não é um adulto. Uhum, sim. Né? Lá na adolescência, ele vai trazer traços já, ele vai trazer indicativos. Mas a gente pode fechar um diagnóstico? Não. Ainda não. Não pode fechar um diagnóstico. Exato. Então, tem essas diferenças, né? Psicopata. Você vai fechar um diagnóstico direto? Não vai levar anos para você fechar. Às vezes, um diagnóstico. Tem diagnóstico que ele é fácil de fechar, que ele traz muitos indicativos, mas tem diagnósticos, às vezes, que são confusos, que ele tem mais de 2, 3 comorbidades. Sim. E quais os sinais, assim, já que
ok, a gente muitas vezes tem esse desejo de ter um diagnóstico e nem sempre é possível. Mas quais os sinais de alerta que a gente pode ter de que pelo menos tóxica aquela pessoa é? Porque assim, me corrija se eu estiver falando besteira, mas assim, não, colocando numa visão bem leiga, que como eu sou terapeuta e por causa de outros trabalhos que eu faço, eu gosto muito de eu tenho muito essa função de conseguir traduzir algumas coisas que são mais complexas para linguagens mais simples, que não vai trazer a informação completa, mas consegue atingir um maior público. Eu poderia dizer, assim, que o tóxico seria como se fosse um primeiro estágio, uma forma mais leve, vamos dizer assim. Todo Depois narcisista vai ser tóxico. Todo psicopata vai ser tóxico. E Sim. os borderlines são tóxicos. Uhum. Os triônicos, às vezes, podem ser tóxicos. Uhum. O tóxico pode estar permeando várias relações. Uhum. Então, nem toda pessoa Mas toda pessoa que é narcisista, ela é tóxica. É tóxica. Toda pessoa que é psicopata, ela é tóxica. Né? Mas nem todo tóxico é narcisista. É narcisista e nem todo tóxico é psicopata. Nem todo tóxico é psicopata. E nem todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata. Parece que é uma gradezinha, né? Vem o tóxico, o narcisista, e é uma escala aí, né? Parece Exatamente. Realmente existe. A gente fala um espectro. E é muito confuso. Tem muitas características do traço da personalidade narcisística que ela pode estar em outros transtornos. Ela vai fazer parte do transtorno de personalidade, o dramático. A dramatização, ela faz parte do narcisista, mas ela também faz parte do border. Sim. Né? Então, o bipolar, ele pode estar lá também tendo uma questão desse exagero, né? Então, exatamente. O que faz o diagnóstico? Segundo, nós temos um parâmetro, né? Que é o DSM, que é o Manual Estatístico de Doenças Mentais. É um manual internacional que no mundo todo segue esse padrão para se dar um diagnóstico. Então, o narcisista aqui vai ser o mesmo padrão na China, o mesmo padrão nos Estados Unidos. Todo mundo que usa o DSM, que é um padrão internacional, todo mundo segue, está lá descrito as mesmas características. Tá? Para o narcisismo, são 9 características. Dessas 9 características, a pessoa tem que ter pelo menos 5 dessas características e de forma imutável. Ainda tem isso. Não pode, porque o traço, o comportamento narcisista, todos nós temos. Eu já tive alguns comportamentos narcisistas. Você já teve. Ou todo mundo já teve um exagero, querer só para si, querer aplausos, né? Querer ser visto, querer ser notado. Sim. Todos nós já tivemos em alguns momentos essa necessidade. Só que a diferença de um traço para realmente o transtorno é que o transtorno vai ser esse conjunto de características de uma pessoa só, imutável, ao longo do tempo. Sim. Aí a gente entra na questão, narcisista tem cura? Se é imutável para ser transtorno de personalidade narcisista, está escrito lá que a característica tem que ser imutável. Tem cura. Se tiver cura, não é narcisista. Se está descrito lá que é imutável. Pois é. Agora, o narcisista, em alguns momentos, ele vai disfarçar. Sim. Ele vai jogar com essa personalidade dele. Exato. E essa que é a grande questão, né? É que a gente tem os narcisistas ocultos, né? Então, a gente tem essa questão de que, em algum momento, a pessoa vai fingir ali que está tendo uma melhora, e aí, se a vítima não está preparada... A melhora dele tem um objetivo. Sim. Não é uma melhora porque ele está buscando tratamento, porque ele quer ser melhor. Tem um objetivo. A melhora do narcisista é focal. Sim. E o objetivo sempre é enganar alguém. Exato.
Vou só ler um comentário aqui que passou, que uma pessoa comentou que ela é borderline, né? Ela tem o diagnóstico de borderline, até não vou citar, mas é uma pessoa que eu conheço, e ela tem esse diagnóstico, mas nem sempre ela é tóxica, né? E ok, o borderline, ele pode ter momentos tóxicos, como eu tenho, como você tem, como todos nós temos, né? Mas é uma coisa que não vai acontecer o tempo todo. O problema é essa dificuldade que as pessoas querem rotular. Eu não disse que todo borderline é tóxico. Borderline pode ser tóxico? Pode. Dependente químico pode ser tóxico? Pode. Narcisista pode ser tóxico? É. Aí não tem negociação. Psicopata? Não tem negociação. A diferença do tóxico, nós todos somos em algum momento da vida, dependendo se a gente está amedrontado, se a gente está com medo. A gente também se coloca em posição de ataque. Nós somos egoístas, dependendo de alguns momentos das nossas vidas. Nós queremos ser vistos. Sim. Né? Exatamente. Tem uma diferença, e claro que o transtorno borderline, ele vai ter a descrição dentro do DSM das características de um diagnóstico. Exato. E o narcisista precisa ser imutável. Sim. O borderline, ele vai a um psiquiatra, faz o acompanhamento psicológico, ele tem uma redução de dano muito importante, bem considerável. Sim. O border, quando ele está no equilíbrio dele, ali, passando por atendimento psicológico, conseguiu chegar numa medicação ok, ele vai ter uma qualidade de vida excelente, ele vai ter um convívio. Aquele sofrimento que ele sente, daquelas instabilidades dele, é muito amenizada, tem uma redução de um dano muito grande. Sim, com narcisista certeza. Já não tem remédio. Exatamente. Não é doença. Sim, ele não enxerga como doença. E não é uma doença. E não é um transtorno. E não é um transtorno da personalidade. A personalidade é um jeito de ser. É um jeito de se portar no mundo. É um jeito de se... Como se enxerga o mundo. Então, um border em tratamento, né? Uma pessoa com transtorno de bipolaridade, ela tem uma estabilidade. O border tem também a estabilidade. Tem vários adoecimentos que, com o tratamento correto, com a orientação correta, ele vai ter uma estabilidade e uma qualidade de vida excelente. Maravilhosa. Exatamente. Uma pessoa comentando aqui que infelizmente as pessoas que ela conhece não fazem tratamento e não se cuidam. Então Geralmente aí é assim. realmente, né? Geralmente é assim. Quem busca tratamento, gente, geralmente é quem convive. Principalmente, né, nesses cluster B, que são os transtornos aí dessa categoria. Né? Porque é difícil também. Tá? E por que o narcisista não vai achar que ele é doente? Porque ele é perfeito para ele. Dentro do que ele pensa, dentro da racionalidade dele, ele é perfeito. Os outros que são fracos, os outros que são cheios de mimimi. Eles falam isso, eles olham para as outras pessoas e acham elas muito, muito fracas. É bom a gente ressaltar que o narcisista elenca cargos altíssimos dentro do que eles propõem dentro do mercado de trabalho. Nas grandes empresas, cargos políticos altos. Né? Por quê? Porque são pessoas que não se conseguem se colocar no lugar do outro. Não conseguem se compadecer com a dor do outro. Então, ele passa por cima de todo mundo e nessa ele alcança grandes cargos dentro de algumas empresas que têm esse perfil mais agressivo no mercado. Né? Bolsa de valores, bancos, cargos políticos. Essas pessoas não vão ficar com dó. Ai, coitadinho, será que eu vou prejudicar? Ele não quer nem saber de coitadinho. Ele vai passar o trator dele, ele quer quanto mais rico, mais conhecido, mais holofote. Vai estar nele, mas vai estar... Aí a gente já está falando de uma pessoa bem sucedida, tá? Mas o transtorno de personalidade narcisista, ele
pode ser desenvolvido em qualquer pessoa, independente de classe social, independente de gênero, de sexo, de cor, de qualquer, pode ser mãe, pode ser pai, pode ser tio, pode ser filho, pode ser chefe, pode ser vizinho. Exatamente. Pode ser qualquer pessoa, tá? Geralmente, geralmente, não é via de regra, geralmente, uma vítima de transtorno de personalidade narcisista, quando descobre que ela é uma vítima do transtorno de personalidade narcisista, quando ela vem para o atendimento em psicologia, comigo, quase que 90% dos casos já tiveram outros narcisistas na vida dela ou vieram de lares tóxicos. Sim. Por exemplo, uma pessoa que é casada com um narcisista, quando a gente vai fazer montar o genograma, a gente vai entrar nessa história de vida, a gente vai perceber que o abuso na vida daquela pessoa não começou naquele casamento. Ela veio, muitas vezes, de um pai tóxico, ou de um pai narcisista, de uma mãe narcisista. Às vezes ela teve amigos, uns amigos muito próximos, que ela já tinha sido violentada na relação. Sim, né? E quando a gente fala violentada aqui, a gente não está falando de violência física, né? Que, ok, Exatamente. Pode chegar numa violência física, mas a gente está falando aqui de violência emocional, de violência psicológica, que ela é invisível. As outras pessoas não enxergam essa violência. Eu acho a mais séria. Eu categorizo a violência psicológica como uma das mais sérias, uma das mais graves. Porque a violência física, ela é fácil de ser notada socialmente. Se uma pessoa agride, às vezes pode deixar marcas ou não, mas em algum momento ali deixa algo que tem o exame de corpo de delito que vai validar isso. Tem um vizinho que viu, foi lá. A violência física está todo mundo muito pronto para estar ali a dar o apoio. A violência psicológica, não. E a violência psicológica mata. Adoece. Mata. Leva as pessoas a entrar em processos de adoecimentos profundos. Narcisistas, eles têm um termo, tem até a Silvia Malamud, são sequestradores de alma. São sequestradores de alma, de energia, te rouba tudo. Sim, te rouba a felicidade, te rouba a sua vontade de viver. Exatamente, porque na visão deles, ninguém pode ser melhor do que eles, ninguém pode ser mais do que eles, mais feliz do que eles. Então, eles vão tentar sugar a sua felicidade. E isso é, assim, perceptível. Eu que sou terapeuta integrativa, que trabalho com essa questão da energia, é uma coisa, assim, altamente perceptível, né? Quando, por exemplo, eu aprendi a fazer um escudo energético para me defender desse momento de sugar, de ter minha energia sugada, quando eu tive a oportunidade de encontrar, porque eu já estava numa fase de contato zero com a pessoa, ou muito próximo do contato zero, foi outra experiência. A pessoa não quis ficar perto de mim. Foi muito interessante. Então, eu acabei entrando para esse mundo das terapias justamente por causa disso. Tem uma outra live minha, que está no Instagram e está no YouTube também, que eu conto a minha história, que eu fiz do Setembro Amarelo, do ano passado, e que eu conto a minha história de depressão e a minha história de tentativas suicidas. E até aquele momento eu não sabia o que era narcisismo. Eu não sabia o que era pessoas tóxicas. Eu só entendia que tinha alguma coisa errada comigo, que eu não sabia explicar o que era. E como eu não conseguia explicar o que era, ninguém me apoiava. Eu tentava dizer alguma coisa para as pessoas. Se nem você conseguia verbalizar, imagina como é que o outro ia entender. Exatamente. Então, ninguém me entendia. E eu fui sofrendo com aquilo, precisei atentar contra a minha própria vida, porque eu achava que seria a solução, que obviamente eu tenho um entendimento hoje de que não é, por isso que eu posso falar abertamente sobre esse assunto, e pude renovar a minha vida. E depois que eu passei 21 dias numa clínica, afastada da pessoa.
Porque aí eu pude ter um pouco de paz para raciocinar do que eu poderia fazer para mudar aquela situação, que depois eu fui entender que se tratava de narcisismo, mas alguns anos depois que eu fui entender. Tem alguns comentários aqui, né? Tem um comentário aqui dizendo que o narcisista com quem a pessoa se relacionou, em alguns momentos, assumia que não tinha nada para oferecer, né? Que era incapaz de amá-la e tudo. Mas aí que depois, em outros momentos, já voltava e já dizia que era capaz de amar e que era o bonzão, né? Entra aí um jogo bem patológico, né? Eu não tenho nada a te oferecer, né? Coloca até uma posição de coitadinho. Gente, o narcisista, ele é cênico. Ele é cênico. Então, eu não tenho nada a te oferecer. Em que momento que ele estava falando isso? Ele poderia estar entrando num processo já de punição. Ele estava querendo te punir. Ele poderia estar falando, preparando um descarte. Quando o narcisista começa nessas falas, eles podem estar preparando. Você tem que observar qual era o objetivo do momento. O que estava querendo com aquilo? O narcisista, ele sempre tem um objetivo. E é sempre olhando para o lado positivo para ele. O narcisista, ele é um transtorno de personalidade que quem é um narcisista, ele está voltado para si. Os holofotes estão para ele. A dor que dói é só dele. O sucesso é só o dele. A alegria vai ser só a dele. Só as coisas que ele fazem, é validado. Então, se o narcisista, por exemplo, coisa boba, se o narcisista não está sentindo frio, você não pode sentir frio. Sim. Se o narcisista não está com fome, não está na hora de comer. O narcisista é aquela pessoa que você convive, que ele sabe melhor que médico, ele sabe melhor que arquiteto, ele sabe melhor que todas as profissões. Sim. Ele estudou, ele é especialista de tal área, sei lá, biologia. Mas na fala dele, eu sei mais que médico. Não, você, que é isso? Eu conheço coisa muito melhor do que isso. Ele se coloca sempre numa posição que sempre o dele vai ser melhor, o dele vai ser mais importante. O prato que ele faz é mais gostoso, os lugares onde ele frequenta são os melhores. Ele não dá nem chance do outro falar o que é, porque o dele é melhor. A fala com o narcisista, ela é cansativa, ela é um monólogo. Não tem uma troca, não tem algo construtivo. Sempre o dele vai estar melhor, sempre o dele é mais importante. Ele pode até entrar numa conversa ali, mas no final, qual é o resumo da ópera? O dele é o melhor, o dele é mais bonito, o dele é mais gostoso, o que ele sabe é mais importante. A viagem dele foi a melhor. Foi a melhor. Ele não consegue se colocar no lugar do outro, ele vem com defeito de fábrica. Ele não tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro. É só ele, é só o corpo dele, são as sensações dele, são as opiniões dele. Então, em que momento, quando ele se coloca, eu sou o bonzinho, eu não tenho nada a te oferecer nessa relação, você tem que... Eu sou um bosta para você, você é uma pessoa maravilhosa, ele está preparando alguma coisa, e não é boa para você, é boa para ele. Aí ele vira, né? Eu sou o melhor cara do mundo, você tem que me dar valor, eu faço tudo por você. Sua mãe não presta, sua mãe tá falando mal de mim, tira você da mãe, tira você dos amigos, tira você das coisas boas do seu prazer, tira você da academia, porque o cara da academia não tá te respeitando, tira você do convívio da sua irmã, porque sua irmã tem inveja de você. Ele vai criando ali, né? Ele vai criando uma teia, eu falo que a teia narcísica. Quando você percebe que você está ali envolvido emocionalmente, você não vai ver. Mas quando você percebe, o estrago emocional já está muito grande. Isso. Teve um comentário aqui, que foi a continuação daquele comentário anterior, né, que num dia o narcisista, né, com quem a pessoa conviveu, se dizia incapaz, então essa coisa da simulação, de dizer que é o coitado, incapaz e tudo, e aí no dia seguinte dizia que nada daquilo tinha acontecido. Né? Existe um termo para isso, não é?
É difícil a gente trabalhar só com uma pequena informação, porque o narcisista a Exato. gente tem que avaliar todo um contexto. Sim. A gente está falando de um narcisista a partir da visão de uma vítima. Sim, mas eu falo assim, tem um termo que a gente utiliza para essa questão, de quando um dia a pessoa fala uma coisa, um dia a pessoa te desqualifica, e no outro dia ela finge que nada aconteceu. Né? Ela tá querendo trazer aquele gaslight, né? Ele tenta trazer, ele tenta fazer com que você sinta que a sua percepção está errada, que a sua percepção de realidade. Ele tenta, esse é um jogo, o gaslight é um jogo que ele usa para tentar enganar a percepção da vítima. Nossa, eu pensei que ele era um coitadinho, hoje ele está aqui me amando, será que eu estou certa? Você começa, em vez de olhar para o outro, você começa a se julgar. Você começa a achar que você que é errada, você que é ruim, você que não é merecedora daquele homem. Coitado. Ele começa a distorcer a sua realidade. Você já não consegue mais saber o que é seu, o que é do outro. Você já começa a ter dó de quem está te ferindo. Exatamente. E aí é o grande problema, porque a gente entra nessa distorção e que muitas vezes a sociedade apoia essa distorção. Porque parece que a sociedade só enxerga o marido ou o namorado violento. Se o namorado ou o marido é violento fisicamente ou emocionalmente, embora ainda tenha os que vão falar mal da vítima, né, tem uma parcela considerável da sociedade que apoia, que compreende a questão. Mas, quando você vai falar, por exemplo, principalmente de pessoas do sexo feminino, quando você vai falar principalmente de mãe, por exemplo, a sociedade vai totalmente te desqualificar. Porque mãe sua mãe te ama, sua mãe está querendo te educar. Sua mãe só quer seu bem. Invalida a vítima. A vítima fica muda, ela não tem nem onde chorar. Ela não tem nem onde ter um espaço de dor para ela se sentir dor. Porque se ela se sentir dor, nossa, eu sou péssima. Minha mãe, que péssima filha que eu sou. Meu Deus, não posso pensar isso da minha mãe. Exatamente. Esse é um grande problema. Até a gente conseguir reverter isso, porque é complicado, porque parece que, assim, como é que a sociedade inteira está errada e só eu que estou enxergando isso, né? Aí vamos trazer lá, a gente colocou um relacionamento onde o homem é abusador e a mulher é a vítima, né? Vamos colocar, o homem é um narcisista, uma mulher é uma vítima e tem uma violência. Isso é fácil de estar acolhendo essa mulher, de estar colocando esse cara na cadeia, alguma coisa nesse sentido. Vamos reverter só a mesma relação. Vamos colocar a mulher como violentadora, a mulher como abusiva, o homem como vítima. O homem, eu canso de receber pacientes que têm vergonha. Por que você não denunciou que ela te bateu? Por que você não foi na delegacia? Porque se eu for na delegacia, eles vão falar que eu sou um frouxo. Eles vão falar que quem manda na minha casa, me desvalorizando, me colocando. Então, esse homem também pode ser vítima de uma narcisista. O narcisismo, ele é tanto mulher quanto homem. Sim. Tá? Existe nos dois gêneros aí. Existem mulheres em relacionamentos. A gente tem, como o Mais Livres, é um lugar de escuta, de acolhimento para as filhas vítimas de mães narcisistas, mas a gente está ali para acolher toda e qualquer vítima de transtorno de personalidade narcisista, porque a gente precisa de um foco, a gente precisa de um direcionamento. O nosso direcionamento é mães narcisistas. Mas lá a gente acolhe todas as pessoas. Tem homens dentro do grupo que trazem esse relato. Eles se sentem fragilizados, eles não podem nem fazer uma denúncia. Uma mulher ainda pode ir lá, mesmo que seja difícil para ela ir lá fazer denúncia, às vezes, o pai da tua filha ou da sua mãe. A mulher tem esse lugar de fala numa delegacia. E um homem? Para o homem, como você falou, não tem. Ele vai ser o frouxo. O mulherzinha, né? Vai se chamar de mulherzinha. E é isso que eles escutam dentro da delegacia. É isso que eles escutam. Dá um jeito na sua mulher.
É essa fala que eles escutam das pessoas que vão socorrê-los ali na ocorrência quando eles vão fazer uma denúncia. Sim. Então, para uma filha é difícil, um homem é difícil, para uma mulher é difícil. Essa dor ela não concorre. Não tem uma dor maior de uma vítima de narcisismo. Né? Por que eu escolhi o foco das mães narcisistas? Por que eu dou direcionamento? Eu trato com carinho, eu pego no colo. Porque uma mãe, nascer numa família onde a mãe, né, é uma mulher que tem transtorno de personalidade narcisista, vai afetar diretamente na estrutura de personalidade da criança. Vai afetar diretamente em como essa criança vai se posicionar no mundo. Sim. Vai afetar diretamente como ela vai se relacionar com os pares afetivos dela, de amizade, de marido. Então, tem uma profundidade. Quando você entra num relacionamento que ele é tóxico, ou ele é com um relacionamento com um narcisista, se seja ele homem ou mulher, se é uma relação de namoro, de casamento, você tem como finalizar com as suas dores, com as suas dificuldades, que você já está toda envolvida, né? Mas isso é possível. Como você vai finalizar uma relação de mãe e de pai? Por mais que você esteja em contato zero, essa relação existe. Ela é de fato. Exatamente. Eu vou até aproveitar essa sua fala para emendar em uma das perguntas que eu recebi, que foi o seguinte: como fazer para lidar com a situação de ter uma mãe narcisista idosa que depende, né, no caso a pessoa falou, né, que depende de mim. A minha mãe é narcisista idosa e depende de mim. É o único cuidador. Assim, ela não disse que ela é a única cuidadora, mas ela usou o termo que depende de mim, né? Como fazer numa situação dessa? O que fazer? Trabalhar. E que isso está causando muito sofrimento para ela. Eu indico psicoterapia para te ajudar nesse processo. O que a gente vai trabalhar? Se for uma paciente minha chegando com essa queixa, o que eu vou trabalhar com essa paciente? Ela não pode fazer o contato zero. E eu também não, de verdade, eu não acho o contato zero funcional para todas as situações. Existem algumas situações que realmente o contato zero é a solução. Mas tem muitas situações que o contato zero vai piorar. Porque essa vítima, às vezes, pode sair, fazer o contato zero, sem fazer o desligamento emocional. Ela vai carregar essa mãe com ela para o resto da vida. Ela não fez o desligamento emocional. Ela não trabalhou essas questões com essa mãe. Isso vai atrapalhar para ela o resto da vida, mesmo em contato zero. Tá? Então, o que a gente pode fazer se uma pessoa chega para mim no meu consultório? O que eu vou estar ajudando a essa pessoa a trabalhar? Esse desligamento emocional. Como ela pode conviver sem que a vítima me afete? Eu vou entender que ela tem transtorno de personalidade narcisista, ou que ela é tóxica, ou que ela é psicopata, ou que ela me traga algum mal, que essa disfunção, essa forma de ser é dela, não é minha. A partir do momento que eu entendo de verdade que é dela, não me pertence, não é fácil fazer isso. Isso a gente consegue fazer no processo terapêutico. Quando eu consigo entender de verdade que o transtorno de personalidade é dela, não é meu, a gente começa a entrar nesse processo de desligamento emocional. Você pode estar ali convivendo. Quando ela te atingir, que ela vai te desqualificar, vai te xingar, você vai criar resiliência em você dentro do processo terapêutico, a ouvir aquilo e falar: nossa, ela está agitada hoje. Como você faria com qualquer outra pessoa. Você vai desligar dessa questão do mãe. Você vai ali para cuidar. Como você cuidaria de uma amiga, como você cuidaria de uma irmã, como você cuidaria, às vezes, até de um desconhecido que te pedisse ajuda. Sim. E às vezes aquele desconhecido está no momento de descontrole e você vai estar ali do lado dele ajudando. Sim, exatamente. E eu acho então, que essa forma desse desligamento emocional que é possível fazer.
e eu acho ele de suma importância para todas as vítimas de transtorno de personalidade narcisista, estando convivendo ou não. Sim. Contato Exato. zero ou não. E passa pela pedra cinza. Aprender a conviver com esse desligamento emocional é a prática da pedra cinza. Você vai estar conversando ali com aquela pessoa sobre futebol, sobre moda, sobre o dia ensolarado, sobre qualquer coisa, menos da sua vida pessoal, dos seus projetos, do que você pensa para você, de como você está. Sim, só futilidade. Essa informação, ela vale ouro na mão de um narcisista. Então, você vai ter que aprender a conversar minando esse tipo de informação. Porque a vítima ela tem uma necessidade de colocar as emoções dela, de trazer como ela está se sentindo. E isso é prato cheio para narcisista. Então, você vai minar o tipo de informação que vai chegar até o narcisista. Você que vai ficar no controle. Você que vai ter as rédeas da situação. Ele sempre vai tentar te puxar. Ele sempre vai tentar te minar. Ele sempre vai tentar trazer a vantagem para ele, te desqualificar. Achar que você não tem valor, achar que você não sabe fazer as coisas. Achar que você não é bonita, achar que essa roupa não está bem para você. Achar que seus amigos não servem para você. Quando você aprende a ouvir isso e vê que isso é dele, não é seu, não entra no seu coração. E por falar em coração, eu tenho que agradecer os muitos corações que estão chegando agora, porque foi um combo de corações. Ah, mais corações, adoro! Muito obrigada pelos corações, porque eles fazem com que essa live chegue para mais pessoas, para que mais pessoas saibam sobre esse assunto. Porque ontem foi o Dia Mundial da Conscientização sobre o Narcisismo. E eu digo que o conhecimento liberta. Eu sempre digo isso. E ele realmente liberta. Quando a gente conhece sobre um assunto, a gente tem a liberdade de tomar as atitudes corretas com relação àquilo que a gente está passando. E um comentário importante que eu quero trazer sobre essa sua fala, Tendresse, é que, assim, não sei se é a situação dessa pessoa, ok? Porque eu não sei, eu só tenho essa pergunta, eu não tenho a fala completa da pessoa. Mas, muitas vezes, acontece das pessoas falarem: ai, mas tadinha, minha mãe é idosa, como é que eu vou abandonar ela? Ela depende de mim, a gente mora na mesma casa, e não sei o quê, como é que eu vou deixar ela sozinha? Então, tem esse problema. Gente, meu celular resolve tocar até agora. Não é possível. Essa questão da mãe idosa, ela é um pouco complicada, até porque judicialmente a lei de proteção ao idoso vai proteger narcisista também, vai proteger psicopata também, E como fica essa relação de afeto dessa filha que ela nunca recebeu, ou esse filho, né, que foi abandonado uma infância inteira, uma adolescência inteira, uma vida adulta inteira, às vezes sofreu abuso sexual, às vezes sofreu abuso físico, emocional, abuso patrimonial, e chega numa idade já tardia desse abusador, né, acima dos 60 anos, o filho é obrigado a cuidar legalmente dessa mãe ou desse pai. Legalmente é obrigado. O que eu oriento? Se você é uma vítima, comece desde muito cedo a registrar. Guarde mensagem, tente gravar áudios, tente gravar vídeos, vá juntando provas, porque o que vale na justiça é prova. Não adianta você chegar lá e falar: minha mãe foi uma mãe ruim, minha mãe não me validou, minha mãe, para a justiça, isso não tem validade. Agora, se lá no início, sua mãe te fez um abuso, você foi lá e registrou um boletim de ocorrência, você foi lá, você sofreu uma violência física, você foi lá e fez exame de corpo de delito. Eu vou denunciar minha mãe? Precisa. Você precisa denunciar qualquer pessoa que viola os seus direitos. Você não pode deixar, não é porque é pai do seu filho, porque tem muito isso. Como que eu vou denunciar
o pai do meu filho? Como meus filhos vão me achar como ruim? Como que minha família vai? Gente, a gente precisa denunciar, a gente precisa falar de abuso em qualquer lugar que ele venha, de qualquer pessoa que venha. Né? Eu tive uma situação que chegou para mim no consultório de um abuso sexual, era a mãe que veio, o filho dessa mãe que foi violentado, esse menino foi violentado pelo irmão dessa mãe, pelo tio, esse garoto foi violentado pelo tio, e a mãe guardava isso, o filho conseguiu falar para a mãe apoiou essa dor desse filho, mas esse filho não sentia validado porque essa mãe ficou com ele, não fez justiça por ele, vamos dizer assim. Uhum. E essa mãe veio com uma dor, como que ela ia defender o filho, que os pais dela eram muito idosos, ela morava em Brasília, os pais dela moravam em outro estado, e o único cuidador dos pais era o irmão abusador. Olha onde o abusador se colocou, como o único cuidador, e cuidava super bem dos pais, como garantia que ninguém ia tocar nele. Olha só. Porque se alguém denunciasse ele ia preso, quem ia cuidar dos pais? Será que ela estava disposta a sair do emprego dela em Brasília para fazer essa mudança toda, ir lá e cuidar desses pais idosos? Uhum. Quem da família ia sair da sua posição de conforto para ir cuidar desse casal de idosos que precisava de cuidados? Sim. O principal cuidador, e cuidava maravilhosamente bem, com todo cuidado, era o abusador. Uhum. E ele abusou de uma criança, de um sobrinho. Ele abusa, e poderia abusar de qualquer pessoa, de criança. Sim. E continua abusando, não foi só do sobrinho. Ele vai continuar abusando, ele é um abusador. Sim. Então tem esses segredos, né? As famílias protegem. Então, essa questão da violência, como eu vou lidar, né? Como é que eu vou fazer com minha mãe idosa, abusou de mim? Agora, nessa situação, é cuidar, é trabalhar você, o desligamento emocional. Mas para que você não chegue numa situação tarde da vida e tenha que passar por uma situação dessa, se proteja com provas. Faça boletim de ocorrência, não tenha medo, vá à justiça, pegue testemunhas, não, né, sempre que estiver perto do abusador, gente, esteja com uma pessoa ao lado. Evite estar com o abusador sozinho. Porque uma coisa é uma pessoa, um narcisista na frente, no social. Uma coisa é um narcisista quando ele está só. Ele não é aquela pessoa. É muito difícil, principalmente a mãe narcisista, socialmente ela é protegida, porque ela é uma pessoa funcional na sociedade. Às vezes é uma pessoa boa com os outros, faz caridade, às vezes está dentro das igrejas, ajudando ali os líderes religiosos, está à frente de campanhas, campanha do cobertor, campanha não sei da quando, mas ela desqualifica e não apoia o filho. Sim, se esconde muito por trás da caridade aos outros. Isso é muito comum. Se esconde muito, não apoia o filho, não dá um arcabouço emocional para que aquele filho desenvolva saudável, para que ele se sinta bem e acolhido dentro da casa. As filhas de narcisistas, elas se sentem no espaço da casa como se fosse visita. Elas não se sentem, né, porque o narcisista ele faz questão de deixar, isso é meu. Sim. Isso aqui é meu. E até o que é do outro ele quer tomar também. Então quando ele dá isso, eu que te dei. Ou às vezes, eu te dei isso, você tem que me dar isso, é um objeto de barganha, né? Uma filha de narcisista, a sensação que ela tem, que ela nunca vai fechar essa conta, que ela sempre está devendo algo para a mãe. Essa mãe é tão boa, todo mundo fala tão bem dessa mãe, mas ninguém conviveu, ninguém sabe quem é essa mãe dentro de casa. Ninguém. Socialmente, sentada no bar, ela é ótima. Ou dentro de uma igreja fazendo uma campanha de caridade, ela é ótima. No trabalho dela, ela vai ser solista com todo mundo. Sim. Mas como que é essa relação dessa mãe com essa filha? Como é a relação desse marido com essa mulher? Como é essa relação? O narcisista escolhe, às vezes, uma vítima ali, ó. Para os outros, ele vai ser um amor. Se tiver 2 filhos, então, um vai ser o filho protegido, o outro vai ser o filho atingido. O filho vítima. Exatamente.
Você vai ter Ela um filho vai essa adorado, posição que é um filho protegido. e validar, nossa, você que é doida, você que não presta, você que é birrenta, você que desvaloriza sua mãe, você que... A filha vai ouvir isso o tempo inteiro e ela vai acreditar nisso por muito tempo da vida dela. E ela vai se posicionar no mundo que ela é o problema. Ela vai se repetir as relações de afeto dela com problema. Ela ouviu a vida toda que era problema. Exatamente, né? E um comentário muito importante aqui, né? Que agora, recentemente, né, a gente está revisitando muito aí a obra do Paulo Gustavo, né? Que recém faleceu, né? E ele fez começou com a peça de teatro, né? Depois foi para a trilogia, né? Com a Dona Hermínia, dos filmes, né? Minha Mãe é uma Peça, e que ele trouxe essa questão da toxicidade, do narcisismo, com humor, né, que a gente acha até engraçado vendo aquilo. Mas para a gente que assiste, que entende do assunto, a gente não vê a mesma graça, né? Quem tem uma mãe narcisista, para quem é vítima de uma mãe com transtorno de personalidade narcisista, os filmes A Minha Mãe é uma Peça não são agradáveis, não tem graça. Eu sei que é um filme recheado de coisas legais, né? Traz um humor bem legal, mas eu já tive vários, não foi um não. Foram várias pessoas que foram assistir o filme e saíram no meio chorando. Chorando. Entraram em crise, porque refletia muito a história de vida e aquilo era sofrido para quem estava daquele outro lado. Então, até para entender socialmente, o filme, ele virou uma comédia famosíssima. Sim. No mundo todo, não é só no Brasil. Sim. O filme dele foi premiado aí no mundo todo como algo, como comédia. Sim. Né? Mas para quem vive, quem tem uma mãe com transtorno de personalidade narcisista, não se sente bem naquele filme. Não se sente acolhido. Não acha graça. Não consegue entrar naquela energia que está todo mundo rindo e você se esborrachando de chorar. Exatamente. Às vezes está todo mundo rindo e você está... Não vi graça nesse filme. Porque tá batendo na sua história. Aquilo dói. Tem uma mãe, Dona Hermínia, é engraçado quando não é de verdade. Exatamente, né? E assim, não fazendo crítica nenhuma ao trabalho do Paulo Gustavo, um excelente artista, né? Um excelente profissional. Criou essa personagem maravilhosa, né? A gente faz as emoções, as reações emocionais que tem diante do filme com uma pessoa, filha de mãe narcisista. Exatamente. Tem um comentário... Mãe narcisista, quando a gente fala de narcisismo, tem um espectro, tá? Quando eu falei lá, são 9 características e a partir de 5 a gente dá o diagnóstico. Então vão ter mães com 5, vão ter mães com 6, vão ter mães com 7, vão ter mães com 8, vão ter mães com 9, né? Tem um espectro aí de característica. Então pode ter A1, A4, A5, A6 e A7. A outra pode ser A2, A3, A9. Não são as mesmas características para todas. Tem 9, dessas 9 tem uma variação gigante. Dentro dessas 9 tem a história de vida de cada um, a forma como cada um reage. Exatamente. E um comentário aqui importantíssimo aqui sobre a questão do filme é que, trazendo para essa questão da comédia, para quem não compreende a questão do narcisismo, é uma forma de se normalizar, entre aspas, esse comportamento. Então, as pessoas começam a aceitar aquilo como um comportamento normal, né? Comportamento de, não, minha mãe é só rabugenta ali, que nem a Dona Hermínia, tá tudo certo. Na época do filme, o consultório lotou. De gente até que já tinha terminado o processo terapêutico e precisou voltar, porque se desestruturou com o filme. Muita gente, não foi pouca.
Por que que eu senti? Porque como o meu foco de trabalho são mãe narcisista, então o meu público de trabalho é esse. Quando mexeu lá, vai vir todo mundo procurar ajuda. Sim. Então não vai refletir na sociedade como um todo. Mesmo porque ninguém sai falando aí que tem uma mãe narcisista, né, gente? Porque hoje a gente consegue falar um pouquinho mais, né? Mas tem muita dificuldade ainda para verbalizar isso e para o outro perceber. Porque quando você fala que você tem uma mãe abusiva, você vai ser mais uma vez violentada pela sociedade. A sociedade nunca é pronta para te ouvir. Que sua mãe não te acolhe, que sua mãe não é essa que vocês estão vendo, que sua mãe não te toca, que sua mãe não te escuta, é só os desejos dela. É só o corpo dela. Só o corpo dela dói, te negligencia cuidados. Sim. Negligencia cuidados básicos, até de absorvente. Eu tenho pacientes que a mãe escondia absorvente com a filha grávida, não comprava. A pessoa tinha que pegar paninho, porque o absorvente era só para a mãe, não era para a filha. Agora, como que uma adolescente, ela não tem poder monetário para dar para si. Quem tem que dar esse apoio financeiro são os pais. Sim. Então, tem muita negligência que ela não aparece socialmente. Ela está trancada em quatro paredes. Exatamente. Ó, vamos aqui para as últimas perguntas que o pessoal me trouxe, que eu sei que o nosso tempo está acabando, porque daqui a pouco você tem compromisso. Um comentário muito interessante, que a gente já comentou um pouquinho no começo, mas que uma pessoa me trouxe foi... uma mãe, né, ela trouxe o comentário de que uma vez ela foi procurar consultar com uma psicóloga para saber se ela era narcisista. Né? E só de ela ter ido procurar saber se ela era narcisista, mostra que ela não era. Gente, narcisista, ele fala que ele não precisa de psicólogo, ele não precisa de igreja, até eu já vi narcisista falar que ele não precisa nem rezar, que até Deus... Já ouvi isso, gente. Até Deus já desobrigou ele de rezar. Ele pode rezar lá na casa dele, que Deus falou com ele que não precisa nem na igreja rezar. Gente! Essa foi demais. Ele não precisa de nada. Eu tô rindo pra não chorar, gente. Eu tô rindo pra não chorar. Isso é demais. A dor dele sempre... se ele tá sentindo dor, ele não vai limpar a casa porque tá doendo, ele não vai trabalhar porque tá doendo, ele não vai fazer isso porque tá doendo. Mas se você tá sentindo dor, bebe uma água e descansa um pouquinho, que já você melhora. Mas tá lá, para você continuar suas coisas. Exatamente. Toma um analgésicozinho ali que vai resolver, né? Toma um copo de vinho que passa. Já ouvi isso, tá? Você tá morrendo de dor, toma um copo de vinho que passa. Mas quando a dor é dela, vai ter que tomar, não sei quanto, tem que ir pro hospital. Pois é verdade. Isso é. Uma outra pergunta. Assim, rindo, brincando, gente, mas o conjunto de coisas ao longo de anos em nossa vida, porque quando a gente fala desse prejuízo emocional, a gente está falando de um processo de infância, adolescência e fase adulta. Tá? São anos de uma violência sutil e encoberta e invalidada, que você não é acolhida em momento algum da sua vida. Ninguém te valida. Sua família não vai te validar, a escola não vai te validar, seus amigos não vão te validar. São anos de abuso de uma relação tóxica. Você não pode nem falar que sofre, que é frescura. Exatamente. Sua mãe só quer seu bem. Sua mãe te ama. Então, assim, eu consigo hoje rir disso, por quê? Porque primeiro eu segui o rumo das terapias integrativas para me autotrabalhar, para eu me conhecer, me autotrabalhar, e aí eu já fui trabalhando ali algumas outras questões. Desligamento, né? Essa questão desse desligamento, né? E a Tendresse, eu descobri ela graças ao Facebook e graças a uma amiga que foi um anjo na minha vida, que ela me botou num grupo que não tinha nada a ver com nada, e aí eu vi uma postagem da Tendresse e eu assim, gente, por que essa pessoa me colocou nesse grupo
que era um grupo de, para quem conhece aqui Brasília, né? A gente tem alguns bairros, vamos dizer assim, né? A gente usa outra nomenclatura, mas assim, gente, eu nem moro nesse bairro, para que que essa pessoa me botou num grupo desse bairro, né? Mas eu falei, vou ficar lá. Aí, não deu uma semana, eu vi uma postagem da Tendresse. Aí eu peguei e falei, gente, agora eu entendi por que me botaram nesse grupo. De alguma forma, os caminhos não levaram nada por acaso, né? Não acredito existe nisso, nada por acaso. Eu acredito mesmo que nada por acaso. Sim, eu falo muito que não existem coincidências, existem deucidências. Então, foi uma deucidência que essa pessoa me colocou nesse grupo, que não tinha nada a ver com nada comigo, e uma semana, menos de uma semana depois, eu vi uma postagem da Tendresse, descobri o trabalho dela, fui entrar para o grupo do Mais Livres, né? Participei de alguns encontros presenciais antes da pandemia, e hoje em dia ela é minha psicóloga, e a gente faz esse acompanhamento aí, né? Até porque pandemia não é um período muito fácil, então aí eu comecei a fazer esse acompanhamento, e a gente vem trabalhando no meio de outras coisas, a gente vem trabalhando também essa questão do narcisismo, das questões abusivas. Uma última pergunta aqui que chegou para mim foi a seguinte: a pessoa, que é uma mulher, ela tem um filho com um ex-marido narcisista. Então, ela, de alguma forma, tem que convivê-lo porque ele é pai do filho dela. Vai ser mais ou menos a mesma dica que você falou lá pro caso da mãe idosa? Mas o narcisista, ele tem muita manipulação, e a gente tem que ver qual a idade desse filho, né? Ela não falou a idade. Esse filho já tem uma idade que ele pode ter o celular dele, porque aí já diminui um pouco o contato, né? Aí o pai vai ter o contato com o filho, vai precisar alguns momentos ter o contato com a mãe, mas tem o contato com o filho. Essa questão do desligamento emocional, eu colocaria até numa proteção quando está nesse relacionamento, porque o narcisista muitas vezes vai querer poder até te prejudicar. Então, essa questão ele pode te acusar de alienação parental, aí você vai ter um trabalhão na justiça para provar isso daí. Tem muita mulher que é narcisista, que tem o poder da guarda do filho, e às vezes, elas falam que os pais violentam sexualmente os filhos só para dar trabalheira para esse pai na justiça, porque de imediato vai acontecer essa convivência, e até que isso seja julgado, provado, que fosse de pouco na tomada, já levou ali 5, 8 anos de afastamento do pai da convivência com essa filha não desenvolveu vínculo afetivo com esse pai durante 8 anos, e essa relação fica muito prejudicada. Então, gente, é muito sutil. Cada caso tem que ser avaliado individualmente. Individualmente. Não dá para a gente colocar tudo num patamar só. O que eu falo é a mesma coisa também de todas as vítimas. Tenha provas. Pode mesmo que ele não esteja, mas seu telefone tem gravação de voz. Grave todas as mensagens. Não deixe no celular, tá? Mande para a nuvem ou para o e-mail. Que o nosso celular, ele cai, ele quebra. De repente, o WhatsApp, ele pode querer que ele tenha um dono. O dono dele pode, como o Orkut acabou do dia para a noite, o dono do WhatsApp também ele pode falar, não quero mais ninguém aqui. E, de repente, ele perder todas as informações que estão ali. Então, se o telefone cai, quebra, né? É roubado, nunca mais a gente tem. É roubado. Então, tenham cuidado para essas informações estar em locais seguros, ou no seu e-mail, ou na nuvem, nesses lugares de nuvem, que eu não sei mexer direito. Mas eu sei que tem lugares seguros que você pode estar enviando, fazendo backup dessas informações e colocando nesses lugares de segurança. Mesmo que não tenha, naquele momento, esteja em calmaria, eu, como narcisista, não baixaria minha guarda. Eu estaria gravando tudo.
Porque, de repente, pode vir algo importante e você não está preparado ali. E aquilo pode servir de prova para você em outro momento. A gente não sabe como vai ser lá na frente. Como narcisista, a gente não espera, a gente pode esperar tudo. Mesmo estando em calmaria. Sim. Do nada, a tempestade pode vir e você não está preparado. Então, esteja preparada. Por que nós somos sobreviventes? Porque a gente fica preparado para a guerra. Ficar preparado para a guerra é cansativo. É um desgaste. Uma guerra, o ataque vem, é um momento que a gente não sabe. Então, a gente fica em estado de alerta. O nosso sangue, isso é comprovado, vai todo para as extremidades. A gente fica pronto para fugir quando a gente está perto do narcisista. Nosso corpo, ele entra em processo de fuga. E quem convive com a mãe, você fica o tempo todo assim, de sobressalto. Né? Qualquer barulhinho, você fica ali de sobressalto. Você fica sobrecarregado, estressado. Porque você fica com tanto medo, você não sabe que hora que vai vir a porrada, que hora que vai vir a desqualificação, que hora que vai vir o ataque, que você fica o tempo inteiro em estado de alerta. E o corpo em tempo inteiro em estado de alerta, ele vai trazer doença, vai trazer estafa, vai trazer ansiedade, vai trazer transtorno de estresse pós-traumático, vai trazer um estresse extremo. Então, se eu precisasse ter um vínculo com um narcisista, eu não baixaria a guarda nunca, nem me acalmaria, estaria tudo gravado. Hoje é fácil com tecnologia. Sim. É fácil ter gravação, é fácil, ainda mais que é menor de idade, né? Porque essas acusações, ela vem muito fácil. E para você provar que não é bem assim, você já perdeu aí muito da sua vida. De estresse, de desgaste, de dinheiro, muita coisa. Sim. Maravilha, maravilha. Pendresse, eu queria agradecer imensamente a sua participação nessa live. Eu acho que foi muito esclarecedora e esse é um assunto que nós precisamos falar muito, nós precisamos falar sempre, nós precisamos trazer essa consciência para as pessoas. E eu creio que, principalmente, se você é uma pessoa mais nova, que está aí começando a sua vida, você consegue sair dessa situação. Você consegue sair dessa convivência. Na maioria das vezes, você consegue sair. Se é um marido ou se é uma esposa, se é uma mãe, um pai, você consegue sair de casa e seguir para a vida. Né? Então, eu acho que é importante trazer essa mensagem de que, sim, por mais que você tenha sido desqualificado a vida inteira, você consegue. E muitas vezes isso pode ser uma das formas de você se salvar. Né? De você começar esse processo de cura, de autocura. Né? E procurem ajuda, gente. O Grupo Mais Livres no Facebook, ele é gratuito, ele é aberto para qualquer pessoa, só tem que responder umas perguntinhas para entrar, mas ele é aberto para qualquer pessoa e lá a gente troca muita informação. E procurem apoio psicológico. Se a situação está realmente complicada, procurem o apoio psicológico para fazer essa retirada desse vínculo emocional. Hoje em dia está muito mais tranquilo, é muito mais fácil fazer essa questão do atendimento online. A Tendresse faz esses atendimentos online também. Então procurem, acionem a Tendresse para vocês fazerem esse acompanhamento, porque é importantíssimo para todos nós. Essas vítimas, né, quando a gente fala de mães narcisistas, essas filhas das mães narcisistas, além da dependência emocional, dessa desestruturação, é muito forte a dependência financeira. Exato. Essa vítima, ela foi tanto tempo desqualificada que ela acha que ela não é capaz. Só que ela é capaz. Nunca é tarde. E ela se coloca numa posição, ela acredita numa crença limitante que foi criado, foi colocado nela, de que ela não é capaz. De que ela não consegue, de que ela não é boa.
Isso é uma crença, tá, gente? Essa libertação financeira, essa libertação emocional, essa não tem idade. Ah, mas muitas vítimas, mas eu tenho 40 anos. Você consegue se libertar, você consegue entrar no mercado de trabalho, você consegue. Isso é possível. Não é tarde. Não é tarde. Você precisa entrar nesse trabalho, né? Esse apoio emocional, esse desenvolvimento dentro do processo terapêutico, para você perceber quem você é e do que você é capaz. Exatamente. Não acredite que você está velha, não acredite que é tarde demais, não acredite que você não consegue fazer as coisas sozinha, não acredite porque você não tem dinheiro. Exato. Às vezes a pessoa, eu já tive pacientes que ela falava, mas eu não trabalho, mas eu não tenho dinheiro, eu não posso pagar. Mas às vezes comprava um telefone de última geração, fazia viagem, comprava, às vezes trocava de carro, mas não tinha dinheiro para fazer para o processo terapêutico, que era algo que ia ser eu não vejo como pagamento, eu vejo como um investimento que vai mudar a vida dela para sempre. Não é algo momentâneo que ela vai usar e vai gastar e vai acabar. É um investimento que ela vai colocar ali e ela vai ter uma mudança de vida na forma dela se colocar no mundo que vai ser para sempre. Exatamente. E se vocês têm questões de crenças limitantes, entrem em contato comigo para a gente fazer umas sessões aí de reprogramação mental também, que dá para a gente trabalhar muita crença limitante. É fundamental. Então é isso, querida. Beijo, muito obrigada. Pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui, gente. Bom feriado amanhã para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.